Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Desde já, peço que deixem seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva se não é um inscrito. Deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou seja membro do canal. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais delongas, vamos para o conto. Operação Lua de Sangue por Luciene Cordeiro, parte 8, final. A missão foi um sucesso e pela primeira vez haviam conseguido capturar prisioneiros para interrogar. Sob a condução implacável de Alice, o interrogatório foi intenso, arrancando dos inimigos informações valiosas sobre outras células dos Filhos da Noite que até então não estavam mapeadas. Com essa nova vantagem estratégica, a equipe organizou uma ofensiva decisiva. Soldados altamente treinados e bem armados foram enviados para eliminar cada uma dessas células em um ataque simultâneo. O impacto foi devastador. A estrutura de Victor e dos Filhos da Noite sofreu um golpe severo, abalando sua influência e reduzindo drasticamente seus recursos. Rafael, no entanto, foi poupado dessas operações. Alice sabia que ele precisava de um tempo para recuperar o controle total sobre si mesmo e se preparar para o verdadeiro desafio que ainda estava por vir: a missão principal no Mato Grosso. Uma semana depois, estavam na estrada. Chegar à base no Mato Grosso foi apenas o começo. A antiga instalação industrial, tomada pelo tempo, erguia-se como uma fortaleza improvisada, cercada por torres de vigilância e barricadas reforçadas. O metal enferrujado e a vegetação invasora davam ao local uma aparência desolada, mas a atividade dos Filhos da Noite dentro dela deixava claro que ainda era uma peça-chave em seus planos. Rafael liderou o ataque frontal como uma tempestade avassaladora. Movendo-se com precisão letal, suas garras rasgavam os inimigos antes mesmo que pudessem reagir. Ele era uma sombra entre os flashes das explosões, um borrão de fúria e estratégia, golpeando com uma força que parecia impossível de conter. A equipe avançava atrás dele, eliminando alvos estratégicos e garantindo o domínio do terreno. A batalha era intensa, mas Rafael estava em seu elemento. Cada golpe, cada movimento o aproximava do coração da base inimiga e do confronto inevitável contra Victor. Enquanto ele abria caminho pela instalação, Alice e Júlia trabalhavam freneticamente para desativar as armas químicas. As mãos se moviam ágeis sobre os painéis de controle, digitando códigos e cortando fios estratégicos. A tensão entre o grupo era palpável. Olhares rápidos eram trocados, carregados de urgência e preocupação. O tempo corria contra eles. No coração do complexo, Rafael finalmente encontrou Victor. O líder dos Filhos da Noite aguardava em um altar improvisado, envolto por seguidores fanáticos. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e um sorriso traiçoeiro desenhou-se em suas feições ao ver Rafael. "Bem-vindo, Rafael. Estava esperando por você", disse Victor, a voz carregada de arrogância. Ele permanecia imóvel, indiferente ao caos que se desenrolava ao seu redor, exalando uma confiança inabalável. Foi então que Rafael percebeu que o instinto já lhe alertava. O cheiro forte e metálico no ar
não vinha apenas do sangue derramado. Ele não enfrentava meros soldados. Os seguidores de Vitor não eram humanos. Todos eram lobisomens, ferozes e leais ao seu mestre. A batalha que se seguiria não era apenas uma luta de força ou estratégia. Era um duelo de predadores. O confronto foi selvagem, uma tempestade de garras, presas e sangue. Rafael se movia como um furacão de pura fúria, seus instintos aguçados, transformando cada golpe em um ataque letal. Ele rasgava a carne dos inimigos, quebrava ossos com a força de seus punhos e se esquivava com uma agilidade que desafiava a lógica. Mas os lobisomens de Vitor eram implacáveis. Para cada um que caía, mais 2 surgiam, avançando sobre ele como uma matilha determinada a despedaçá-lo. Os rugidos e uivos enchiam o ar, misturados ao estrondo das explosões e ao eco dos tiros vindos do lado de fora. Rafael sentia os cortes profundos em sua pele cicatrizando rapidamente, mas a exaustão começava a se acumular. Ele sabia que não poderia continuar naquele ritmo para sempre. No alto da plataforma, Vitor observava tudo com um olhar sereno, quase divertido. "Você não entende, Rafael", disse ele, a voz cortando o caos como uma lâmina fria. "Você é apenas uma peça no meu jogo." O sorriso em seus lábios era cruel, como se já soubesse o desfecho daquela luta. E então, em um movimento quase despreocupado, ele saltou do altar e avançou. O impacto foi devastador. Rafael mal teve tempo de se preparar antes de ser lançado contra uma pilastra de concreto. Vitor era mais forte, mais rápido. Suas garras cortavam a carne de Rafael como se fossem papel, e cada golpe parecia carregado de um poder sobrenatural que ia além da força bruta. Mas Rafael não era apenas um soldado. Ele era uma máquina de combate, treinado para sobreviver a qualquer inferno. A cada golpe que recebia, ele respondia com outro, seus punhos e garras rasgando o oponente com precisão mortal. Vitor podia ser mais forte, mas Rafael tinha algo que seu inimigo não esperava: anos de treinamento, uma determinação inabalável e uma resistência que beirava o sobre-humano. Cada soco, cada investida, cada golpe que Rafael desferia era carregado de anos de experiência e de uma fúria nascida da necessidade de proteger aqueles que amava. Ele sabia que não poderia recuar. Se perdesse ali, tudo estaria acabado. Alice, monitorando tudo de longe, via o combate através das câmeras térmicas e do sensor de biometria de Rafael. Ela prendeu a respiração ao ver os sinais vitais dele oscilarem. Ele estava no limite. "Ele precisa de uma abertura", murmurou antes de tomar uma decisão. Com um gesto rápido, Alice ativou seu comunicador. "Júlia, agora!" Segundos depois, uma explosão sacudiu a estrutura, lançando poeira e destroços pelo ar. O impacto fez os lobisomens hesitarem, e por um breve momento Rafael viu sua chance. Com um rugido feroz, ele reuniu toda a força que lhe restava e desferiu um golpe direto no peito de Vitor, arremessando-o contra os escombros em meio às chamas. Com o último esforço, Rafael conseguiu derrubar Vitor. Suas garras rasgaram a garganta do líder dos Filhos da Noite. E o lobisomem soltou um último rosnado, sufocando antes de cair morto sobre os escombros. O silêncio era pesado, carregado de tensão e do cheiro metálico do sangue misturado à poeira das explosões. Mas Rafael sabia que essa vitória tinha um custo. Seu peito subia e descia em respiração irregulares, o calor da batalha ainda fervendo em suas veias. Ele podia sentir a fera dentro de si rugindo triunfante, cada vez mais forte, mais dominante. Seus músculos estavam tensos, seus olhos brilhavam com um fulgor selvagem, e o mundo ao seu redor parecia diferente, mais nítido, mais primitivo. "Rafael!"
Alice gritou pelo comunicador, tentando alcançá-lo. Ele ouviu sua voz. Sentiu o desespero e a esperança misturados em cada sílaba. Mas quando tentou responder, tudo o que saiu foi um rosnado baixo, profundo, carregado de algo que não era inteiramente humano. Ele fechou os olhos tentando agarrar-se ao que restava de sua consciência. Mas a fera dentro dele não queria recuar. O cheiro do sangue, o gosto da batalha, a euforia da luta, tudo isso clamava por mais. Rafael balançou a cabeça, deu um passo para trás, depois outro. Ele sabia o que precisava fazer. Sem dizer uma palavra, girou nos calcanhares e correu, desaparecendo na escuridão da floresta. Os galhos chicotearam contra sua pele. A terra sob seus pés era um borrão enquanto ele avançava para longe de tudo e de todos. Enquanto a fera existisse, ele não poderia voltar. Não poderia arriscar machucar Alice e Júlia ou qualquer um de sua equipe. A luta interna era tão feroz quanto a que havia travado fisicamente, e ele sabia que se perdesse essa batalha, não haveria volta. Alice ficou parada, vendo seu sinal sumir no monitor. Seu coração estava apertado, e a dor da perda era um nó sufocante em sua garganta. Nós ainda não terminamos, Rafael. Ela murmurou, sua voz carregada de uma determinação dolorida. Ela não desistiria dele, nem agora e nem nunca. Na base militar, o governo negou qualquer envolvimento com os eventos no Mato Grosso, mas os rumores sobre uma criatura na Amazônia se espalharam como fogo em palha. Os oficiais do alto escalão desconversavam, enquanto as forças especiais trocavam olhares inquietos. Algo havia acontecido lá, e todos sabiam. Em algum lugar da floresta, Rafael continuava sua luta, não apenas contra os inimigos externos, mas contra a própria fera dentro de si. A selva era tanto seu refúgio quanto sua prisão, e cada noite era uma batalha para não sucumbir ao monstro que rugia em sua alma. Na base militar, vozes se elevavam em discussões acaloradas. Júlia, com os braços cruzados e o rosto endurecido, debatia a insensatez de permitir que Rafael vagasse sozinho, enquanto o general Batista mantinha uma expressão grave e meditativa. Ele está fora de controle, Júlia exclamou, batendo com a palma da mão na mesa. Se não fizermos algo agora, vamos perder Rafael de vez. E o que sugere? Enviar uma equipe para caçá-lo? Você mesma sabe que isso seria suicídio, retrucou o general, os olhos afiados avaliando a oficial. No canto da sala, Alice Vieira permanecia em silêncio, os olhos fixos no monitor onde os últimos sinais de Rafael haviam sido captados. Como cientista de renome encarregada de monitorar as variações bioquímicas dele, ela conhecia melhor do que ninguém o que estava em jogo. Mas naquele momento a ciência parecia insignificante diante do que sentia. Ele ainda está lá fora, sussurrou Alice, mais para si mesma do que para os outros. O general suspirou e se levantou. Vamos aguardar. Se Rafael quiser ser encontrado, ele nos dará um sinal. Até lá, não podemos arriscar outra missão desastrosa. Júlia cerrou os punhos, mas nada disse. Alice, por outro lado, sabia que não podia esperar. Ela precisava encontrar Rafael antes que ele se perdesse para sempre. Nas profundezas da floresta amazônica, a luta de Rafael contra sua própria transformação tornava-se mais intensa a cada passo. A densa vegetação ao redor parecia se fechar sobre ele, refletindo o caos dentro de sua mente. O cheiro úmido da terra, o peso abafado da noite e o brilho espectral da lua, filtrando-se pelas copas das árvores, tornavam sua jornada ainda mais sufocante. Mesmo em sua forma quase bestial, um resquício de sua humanidade persistia. O eco suave da voz de Alice ainda rondava seus pensamentos.
como um fio tênue que o ligava ao que restava de sua antiga vida. Movendo-se pela selva com a precisão de um predador, Rafael sentia cada detalhe ao seu redor. A pulsação da terra sob seus pés, o farfalhar das folhas e o zumbido dos insetos noturnos. Ele era ao mesmo tempo caçador e caça. Criaturas reais e imaginárias espreitavam nas sombras, mas nada ali era mais perigoso do que o monstro dentro dele. Cada noite era uma batalha para manter-se lúcido, para não ceder ao instinto primitivo que queria dominá-lo. Seu destino ainda não estava selado, mas ele sabia que não poderia fugir para sempre. Alice, resiliente e determinada, não descansou até traçar um plano para trazer Rafael de volta. Ela sabia que o retorno dele era tão urgente quanto o controle sobre a fera dentro de si. Utilizando seu vasto conhecimento científico, desenvolveu um soro experimental, capaz de estabilizar temporariamente sua condição. Mergulhou fundo nos registros genéticos e biométricos de Rafael, buscando uma solução que restaurasse o equilíbrio entre sua humanidade e a besta que o consumia. No entanto, aplicar o soro era um risco, e chegar até Rafael seria um desafio ainda maior. Para isso, Alice reuniu uma equipe corajosa, disposta a enfrentá-lo em seu novo refúgio na selva. Júlia, Marcos e outros agentes especializados em infiltração foram selecionados para a missão crítica: localizar Rafael e administrar o soro antes que fosse tarde demais. A floresta não facilitava a missão. A equipe avançava lentamente, enfrentando não apenas os desafios naturais, árvores caídas, riachos traiçoeiros e uma fauna imprevisível, mas também a sensação constante de que estavam sendo observados. O ar denso e úmido parecia vibrar com uma energia inquietante, tornando cada sombra suspeita. Júlia liderava com foco inabalável, mas até mesmo ela sentia o peso daquele lugar. O silêncio anormal em alguns trechos da selva deixava todos em alerta, como se predadores invisíveis rondassem à espreita. Alice, por sua vez, mantinha a atenção fixada nos dados captados por seus dispositivos. A frequência cardíaca de Rafael oscilava entre picos alarmantes e quedas abruptas, indicando que sua batalha interna estava longe de terminar. A análise frenética dos números lhe dizia algo ainda mais preocupante. Rafael estava em constante movimento, fugindo de algo ou de alguém. Na terceira noite, enquanto o grupo descansava em um acampamento improvisado, Alice notou uma mudança repentina nos sinais vitais de Rafael. Seu coração disparou e sua temperatura corporal subiu abruptamente. Ele estava perto. De repente, um som vindo da mata fez todos ficarem alerta. Júlia ergueu a mão pedindo silêncio, enquanto os agentes empunhavam suas armas. Alice, no entanto, deu um passo à frente, os olhos fixos na escuridão. Rafael, é você? Sua voz soou hesitante, mas carregada de esperança. Um par de olhos brilhantes surgiu entre as árvores. Não eram olhos humanos, mas de uma fera. Então uma figura gigantesca emergiu das sombras, parcialmente iluminada pela luz das lanternas. Era Rafael, ou o que restava dele. Seus músculos pareciam mais volumosos, sua postura mais curvada, como um predador à espreita. A fera dominava, mas nos olhos dele ainda havia um resquício de humanidade lutando para se manter. Alice, sua voz saiu rouca, quase um rosnado. Alice deu outro passo à frente, ignorando os protestos de Júlia e dos outros. Sabia que a chave para trazer Rafael de volta não estava na força, mas na conexão. Estou aqui para te ajudar. Você não precisa lutar sozinho. Por um momento, Rafael hesitou. Deu um passo em direção a Alice, mas a fera dentro dele rugiu, fazendo-o recuar abruptamente. Ele bateu contra uma árvore com força, arrancando pedaços da casca enquanto segurava a cabeça,
como se tentasse expulsar algo de sua mente. Júlia aproveitou a distração e sinalizou para a equipe. Movendo-se rapidamente, os agentes cercaram Rafael. Alice sabia que não tinha muito tempo. Temos que aplicar o soro agora, antes que ele fuja de novo. Ela gritou. Os agentes avançaram com redes e armas tranquilizantes. Mas Rafael reagiu. Com um rugido gutural, derrubou 2 homens com facilidade. Quando se virou para Alice, no entanto, algo o fez parar. Ela estava ali, sem armas, apenas segurando o frasco de soro em uma mão e estendendo a outra para ele. Rafael, por favor, confie em mim. O silêncio se instalou. Rafael respirava pesadamente, os olhos alternando entre o brilho feroz da fera e o olhar humano de desespero. Então, num movimento rápido, ele agarrou o frasco da mão de Alice. Por um instante pareceu que o esmagaria, mas em vez disso apenas se ajoelhou, entregando-se. Alice não hesitou. Com mãos firmes, injetou o soro. Rafael gemeu de dor, a respiração ficando irregular. Seu corpo se contraiu e um grito angustiante ecoou pela floresta. Quando o silêncio finalmente caiu, Rafael estava deitado no chão, imóvel. Alice correu até ele, verificando seus sinais vitais. Seu coração estava mais estável e sua temperatura começou a normalizar. Rafael, você pode me ouvir? Alice sussurrou, segurando sua mão. Seus olhos se abriram lentamente. Ainda havia um brilho selvagem neles, mas sua humanidade parecia ter retornado. Alice, eu estou tão cansado, ele murmurou antes de desmaiar. A equipe levou Rafael de volta ao acampamento, onde Alice monitorou sua condição durante a noite. Júlia se aproximou cruzando os braços. Conseguimos, mas isso foi por um triz. Ele ainda é perigoso, Alice. Não podemos esquecer disso. Alice olhou para Rafael, agora dormindo tranquilamente. Ele também é um homem lutando para encontrar seu caminho. Vamos dar a ele essa chance. Enquanto o amanhecer tingia o céu de tons dourados, Alice sabia que a luta de Rafael estava longe de acabar. Mas por enquanto tinha uma vitória. E com essa vitória, uma nova esperança. Aos que chegaram até aqui, meu muito obrigada. Também obrigada a Luciene Cordeiro por mais esse conto inédito. Peço que apoiem o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um inscrito e fazer parte da família de Sombrios. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. E aguardo vocês na segunda-feira com uma nova aventura chamada Fome. Até a próxima!